Rick Gladiator caminhava de volta à guilda, onde passou 14 anos de sua vida apenas observando os outros. Ele se lembrava das palavras de seus mestres sobre o progresso incrível que fizera nos últimos 2 anos. Para um homem de 30 anos, começar do zero parecia uma loucura aos olhos da sociedade. Também ao entrar, ele foi imediatamente reconhecido pela gentil Alisa, a recepcionista que assumiu seu lugar. Também ela não conseguia acreditar que seu antigo veterano estava ali para se inscrever como um novato. Também, de repente, o clima agradável foi interrompido por um aventureiro embriagado e agressivo. O homem tentou forçar a Lisa a sair com ele, ignorando completamente as regras do local. Sem hesitar, Rick interveio com a calma de quem apenas cumpre um dever de rotina. Também ele deu um leve tapa nas costas do agressor, pedindo para que ele se acalmasse. Para o espanto de todos, o homem desabou instantaneamente, como se tivesse sido atingido por uma marreta. Rick apenas aconselhou os presentes a tomarem cuidado com o excesso de álcool. A Lisa entregou o cartão de inscrição para Rick, mas o número 42 o deixou apreensivo. Enquanto Rick se afastava, os outros aventureiros notaram algo aterrorizante na armadura do homem caído. A placa de ferro maciço havia sido amassada como se fosse papel pelo simples toque de Rick. Eles descobriram que o agressor era um criminoso procurado de rank E, derrotado em um segundo. A Lisa começou a se perguntar que tipo de treinamento monstruoso seu veterano teria feito. Também nos vestiários, Rick revelou um corpo completamente esculpido por exercícios impossíveis. Também, mesmo assim, ele se sentia deslocado entre os jovens prodígios de 16 anos. O primeiro desafio oficial era o teste de medição de poder mágico através de um cristal. Quando chegou a sua vez, o cristal mal emitiu uma faísca sob o toque de Rick. Também os outros candidatos riram, rotulando o velhote como um fracasso total de rank F. No entanto, assim que Rick saiu da sala, o cristal de medição simplesmente explodiu em 1000 pedaços. O próximo teste envolvia medir a força de ataque usando sacos de slime ultra resistentes. Rick teve um flashback traumático de quando seus mestres o forçaram a socar materiais muito mais duros. 50.000 socos por dia eram o padrão mínimo exigido pelo punho de oricalco. Um garoto de 11 anos, filho de um duque, decidiu mostrar sua genialidade mágica. Ele lançou uma pequena bola de fogo que mal chamuscou a superfície do slime. Rick ficou perplexo ao ver todos aplaudindo o que parecia ser um truque de mágica barato. Também ele comparou aquilo com a magia de Rinette, que costumava vaporizar montanhas inteiras por acidente. Chegou a vez de Rick e ele decidiu colocar pelo menos um pouco de esforço no golpe. Com um único soco, o saco de slime não apenas estourou, mas foi pulverizado contra a parede. Silêncio tomou conta da arena enquanto os avaliadores olhavam para o buraco na parede. Rick pensou sinceramente que o equipamento estava com defeito ou era de baixa qualidade. Também ele não conseguia entender por que todos pareciam tão apavorados com um teste tão simples. O avaliador decidiu testar a defesa de Rick usando magias de alto nível para ver seu limite. Rick explicou que só conhecia magias básicas de primeira natureza para se proteger. Uma rajada massiva de energia foi disparada, capaz de derrubar cavaleiros veteranos. Rick permaneceu imóvel enquanto a magia colidia com sua defesa e se dispersava inofensivamente. O impacto foi tão grande que rompeu a barreira de proteção da própria arena lá no alto. Rick apenas limpou a poeira de seu ombro, sem notar que acabara de realizar um feito lendário.
Rick caminhou nervosamente em direção ao grande salão onde os exames de magia seriam realizados. Também os outros candidatos olhavam para ele com desdém, zombando de sua idade avançada para um novato. Ele se lembrou das palavras de seus mestres sobre como ele era o aluno mais fraco do grupo original. Determinado a não falhar, Rick se posicionou diante do primeiro cristal de medição de mana. O examinador gritou para que ele concentrasse toda a sua energia espiritual na palma da mão. Rick tentou desesperadamente manifestar uma chama, mas apenas uma pequena faísca patética apareceu. A multidão de estudantes começou a rir alto da performance pífia do homem de 30 anos. O cristal permaneceu opaco, indicando uma pontuação quase nula em aptidão mágica. O examinador anotou rapidamente uma nota F na ficha de avaliação de Rick. Rick sentiu o rosto esquentar enquanto se afastava, pedindo desculpas pela perda de tempo. O próximo teste envolvia resistência física contra uma barreira mágica de alto nível. O instrutor explicou que os candidatos deveriam apenas tocar a barreira para medir sua resiliência. Rick pensou que precisava compensar seu fracasso anterior com um pouco mais de esforço físico. Mas também ele se preparou concentrando o treinamento que recebeu da mestra Mizua em suas pernas. Sem vez sem aviso, Rick avançou com uma velocidade que os olhos humanos mal podiam acompanhar. Eu não apenas tocou a barreira, eu colidiu contra ela com o ombro como um meteoro. Um som ensurdecedor de vidro quebrando ecoou por todo o edifício da guilda. Rick parou do outro lado da sala, olhando confuso para os pedaços de magia que desapareciam. O examinador deixou cair sua prancheta boquiaberto diante da destruição da defesa de rank A. Eu fiz algo errado de novo? Perguntou Rick com uma voz genuinamente preocupada. No topo da galeria, uma figura misteriosa com vestes luxuosas observava tudo em silêncio. Também Mara Alizete, a capitã da guarda de elite que nunca tinha visto tal força bruta. Ela ordenou que o próximo teste fosse aumentado para o nível máximo de estresse. Rick foi levado para a máquina de teste de impacto, um enorme gongo de metal reforçado. O objetivo era desferir um golpe físico e medir a força em toneladas no mostrador. Rick pensou que se ele não batesse com força suficiente, ele seria expulso da guilda para sempre. Ele fechou o punho, lembrando-se das pancadas que recebia de Brogston durante o treino. Com um grito abafado, Rick disparou um soco direto no centro do gongo de metal. Metal não apenas vibrou, e ele se deformou instantaneamente sob a pressão esmagadora. A máquina inteira foi arrancada de sua base de concreto e voou pelos ares. Também ela atingiu a parede externa da guilda com um estrondo que pôde ser ouvido em toda a cidade. O mostrador de força girou freneticamente antes de explodir em 1000 pedaços. Rick olhou para suas próprias mãos, apavorado com o que acabara de fazer por acidente. Também os outros candidatos estavam em completo silêncio, o medo substituindo o deboche anterior. Alizete desceu do terraço, seus passos ecoando no silêncio mortal do pátio. Temos também ela parou a poucos metros de Rick, sua mão descansando no cabo de sua espada ornamentada. Quem é você e quem te enviou para sabotar nossos equipamentos? Ela perguntou friamente. Rick começou a gaguejar, tentando explicar que era apenas um recruta de 30 anos. Alizete não acreditou em uma palavra e desembainhou sua lâmina, que brilhava com uma aura azul. Também ela desafiou Rick para um duelo imediato para testar se ele era um espião ou um monstro. Também enquanto isso, nas sombras da guilda, o examinador enviava um relatório urgente para o rei. Rick percebeu que sua vida tranquila como recepcionista tinha acabado para sempre.
Também a pressão no ar mudou quando Alisette assumiu sua postura de combate mais mortal. Bem, mas o que Rick não sabia era que seus mestres lendários estavam observando a cena de longe. Alisette atacou com um golpe de velocidade sônica e Rick apenas fechou os olhos por instinto. Ar ao redor de Alisette vibrou quando ela lançou seu ataque de estocada em velocidade supersônica. Rick permaneceu estático, fechando os olhos por puro medo do impacto iminente. No entanto, o tempo pareceu desacelerar para Rick enquanto ele esperava o golpe atingir seu peito. Thumbstamble percebeu que a espada de Alisette se movia com a lentidão de uma lesma rastejando no chão. Rick se lembrou das sessões de tortura de Brogstan, onde os golpes vinham 100 vezes mais rápidos. Um movimento instintivo e preguiçoso, ele simplesmente inclinou o tronco para o lado esquerdo. Também a lâmina de Alisette cortou apenas o ar, passando a centímetros de sua túnica de algodão. Alisette não desistiu e girou seu corpo para desferir um corte horizontal devastador. Rick assistiu ao movimento circular dela como se estivesse vendo um vídeo em câmera lenta. Ele abaixou a cabeça suavemente, sentindo a brisa do golpe passar sobre seu cabelo curto. Cavaleira Nobre começou a ofegar, incapaz de acreditar que um recruta de 30 anos pudesse desviar dela. Rick pensou que ela estava apenas brincando com ele e sentiu medo de quando o ataque real viria. Alisette gritou e canalizou toda a sua mana em sua arma para um ataque final definitivo. Rick percebeu que precisava encerrar aquilo antes que a situação ficasse perigosa demais para sua integridade. Ele avançou apenas um passo, mas o impacto de seu pé quebrou as pedras do chão em 1000 pedaços. Alisette viu uma imagem de uma fera colossal sobrepondo o corpo de Rick por um breve segundo. Um borrão que ninguém na plateia conseguiu acompanhar, Rick apareceu diante dela. Não usou os punhos, apenas tocou a ponta da espada dela com o dedo indicador. Também a força cinética residual enviou uma onda de choque que desarmou Alisette instantaneamente. Também a espada cravou-se profundamente na parede reforçada da arena a 50 metros de distância. Um silêncio absoluto caiu sobre a multidão enquanto todos tentavam processar o que acabaram de ver. Alisette caiu de joelhos, percebendo que a diferença de poder entre eles era como a terra e o céu. Rick se aproximou dela com pressa, pedindo desculpas por ter quebrado a arma dela sem querer. Examinadores da guilda trocaram olhares de puro terror enquanto revisavam as notas de Rick. Grão-mestre da guilda levantou-se e declarou que os testes de Rick estavam oficialmente encerrados. Rick sentiu um peso sair de seus ombros, achando que finalmente seria aceito como um aventureiro iniciante de rank I. Para a surpresa de todos, o anúncio oficial não foi o que Rick esperava ouvir. Devido ao seu desempenho destrutivo, Rick foi classificado diretamente como um aventureiro de rank S. Também ele tentou protestar, alegando que ainda era apenas um velho iniciante sem talento especial. Alisette levantou a cabeça e jurou segui-lo para aprender os segredos de sua força descomunal. Também a multidão começou a gritar o nome de Rick, celebrando o surgimento de uma nova lenda urbana. Rick percebeu que seu treinamento com o grupo de rank S Orixal Confis realmente tinha mudado sua vida. Ele finalmente pôde olhar para o céu e dizer que seu sonho de infância havia se tornado realidade. Meu, é flick...
Com o cartão em mãos, ele caminhou em direção à saída da guilda, pronto para sua primeira missão real. Temos também ele tropeçou em um degrau pequeno logo na saída, lembrando a todos que ele ainda era o mesmo Rick desastrado. Seus antigos mestres observavam de longe, orgulhosos de que seu aluno finalmente encontrou seu lugar no mundo. Destino de Rick Gladiator agora estava traçado entre as estrelas e as masmorras mais perigosas. Ele sorriu para a jornada que viria, sabendo que nunca é tarde demais para começar uma nova aventura. Assim, o recruta de 30 anos provou que o esforço extremo pode superar qualquer limite imposto pela idade.